Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e, conforme prometido, vamos fazer um webinar e vamos falar sobre a preta da Multiplico. Eu peço desculpas a quem se inscreveu para que a gente fizesse esse webinar ao vivo aí na última quinta-feira. Tivemos um pequeno probleminha técnico, não conseguimos resolver a tempo, mas não é por isso que a gente não vai disponibilizar o conteúdo para vocês. Esse conteúdo agora está sendo gravado e, de qualquer forma, vamos entregar para vocês o valor, né, que a gente havia prometido. Então, esse webinário ele tem como foco mostrar para vocês todo o passo a passo, mostrar para vocês todas as ferramentas, as informações que a gente utiliza, então, para poder montar o nosso calendário de conteúdo e conseguir gerar conteúdo hoje dentro dos canais da Multiplico todos os dias. Então, não tem um dia sequer que a gente não gere algum tipo de conteúdo, seja no blog, seja no Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. Então, como é que a gente faz isso, né? Vamos começar já de forma prática, vamos começar a falar as coisas já como elas são. A primeira coisa que vocês precisam fazer quando você quer começar a produzir conteúdo é definir o que a gente chama de linha editorial. Então, o que é linha editorial? Eu vou falar sobre um determinado assunto e vou fazer um gancho entre N assuntos que façam sentido para essa linha editorial. Então, exemplo, vamos supor que a sua empresa é uma revenda de automação, onde você tem como foco a venda de software, hardware, de solução para food, para empresas, então, restaurantes, padarias, enfim, casas noturnas e tudo mais. Então, a tua linha editorial tem que ter como tema principal, por exemplo, os benefícios que a automação, que a solução de automação comercial leva para o mercado de food. Se você é, por exemplo, uma empresa de software e você desenvolve software para autopeças, então a tua linha editorial pilar tem que tratar do assunto dos benefícios e da transformação que a sua empresa de software gera para o mercado específico que você vai atuar. E por que isso? Se você começa a gerar conteúdo de uma coisa muito diferente daquilo que você faz, as chances são que você vai acabar atraindo para dentro do seu funil de leads prospects e leads que não tem muito a ver com aquilo que você está produzindo, com aquilo que você tem interesse de vender. Então, um exemplo. Você é a revenda então, de automação comercial que atende clientes de food. E aí você começa a gerar na sua linha editorial conteúdo para falar sobre empreendedorismo e, sei lá, life fitness, uma vida mais saudável. Cara, você vai atrair para dentro do seu funil de conversão gente que quer falar de empreendedorismo e gente que quer falar de vida saudável. Ok, gente que quer falar de empreendedorismo, talvez até vale a pena você atrair, porque às vezes é um cara que está afim de abrir restaurante, mas então você tem que falar, se você for falar sobre isso, você tem que falar sobre empreendedorismo para o mercado de food. Então esse é o primeiro cuidado. A definição da linha editorial ela é fundamental para você não errar a mão e acabar não trazendo, ou melhor, acabar trazendo para dentro do seu funil de conversão leads que não façam muito sentido, tá bom? E a segunda coisa que a gente sempre parte como premissa é que conteúdo é como andar de bicicleta. Bicicleta. Você melhora todos os dias, mas começa devagar. Ou seja, os primeiros conteúdos que você vai produzir vão te dar um mega trabalho para começar, porque você não sabe enquadrar, você não sabe iluminar, você não sabe posicionar um tripé, ou seja, você não sabe fazer o básico do básico que é a preparação. Vou dar um exemplo, se você pegar os primeiros webinários que a gente fazia, eles não tinham essa produção que vocês estão vendo agora. Né? A gente aprendeu a configurar o software de uma forma
muito mais inteligente, agora a gente consegue trazer para vocês uma capa, a gente consegue trazer para vocês uma câmera rodando em paralelo com uma tela. O que é isso? É evolução. A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, a gente vai performando, até a nossa versatilidade na frente da câmera ela vai mudando, quer dizer, a gente vai ficando mais confortável, vai ficando mais à vontade na hora de fazer. Então é isso, você começa de uma forma, e engraçado que todos os grandes produtores de conteúdo falam isso na internet, eu achava que não era verdade, mas no fato é. Hoje nós estamos completando aproximadamente 60 dias, onde a gente começou a fazer produção de conteúdo em série. Exatamente isso, 60 dias hoje, acabei de lembrar aqui na cabeça, 60 dias. E é certeza que nós estamos melhor do que estávamos há 60 dias atrás. Como também nós sabemos, né, é certeza, na nossa opinião, de que daqui 6 meses estaremos muito melhor do que estamos hoje. Né? Então isso faz parte, é totalmente plausível que isso aconteça e você precisa se acostumar com isso para poder ficar tranquilo. Tá? Então, como se trata aqui da caixa preta da Multiplico, eu vou dizer para vocês que a nossa linha editorial principal, ela foca exclusivamente em falar da máquina de vendas, tá? E aí, o que acontece com o nosso conteúdo? Ele é complementar ao produto que ofertamos, ou produtos, né, aos produtos que ofertamos, e entrega, além de muita informação, um pouco de confusão. Isso é extremamente importante, tá? Então, vamos entender isso. Todo o conteúdo que a gente está gerando aqui, ele é, de certa forma, um satélite dos nossos produtos principais. Então, a máquina de vendas, o que ele é? É uma metodologia, né, que ensina empresas de automação comercial, empresas de software, serviços ou tecnologia a montarem suas máquinas de vendas para não depender mais nem de ações do governo, nem de sorte e nem de vendedores talentosos. Então a gente fala assim, cara, para de contar com a sorte e vamos montar uma metodologia que vai ajudar você a vender sempre, sem depender desses outros fatores. Tá? E ela é baseada, como vocês bem sabem e podem ver em outros conteúdos, ela é baseada em conteúdo, prospecção e parceria. Um tripé que nós montamos dentro da empresa para poder impulsionar isso. Muito bem. Então, tudo aquilo que a gente vai gerar de conteúdo dentro da nossa linha editorial, ele vai servir como pilar para sustentar o nosso produto principal, que é a máquina de vendas, que é oferecida em alguns formatos, como, por exemplo, curso online, que é oferecido como workshop, é oferecido como mentoria, né, e é oferecido como consultoria. Então, são as 4 possibilidades que a gente tem hoje de ofertar, né, a máquina de vendas. Então, tudo que a gente faz de conteúdo, ele é um pilar disso. Por exemplo, esse webinário. Se eu estou mostrando para vocês como nós produzimos o nosso conteúdo, é porque nós queremos estimular o nosso potencial lead, o nosso potencial prospect, o nosso potencial cliente a produzir o seu conteúdo dentro de casa depois. Porque se ele compra o nosso curso, ou pede o nosso workshop, ou enfim, passa por um processo de mentoria com a gente, depois, quando ele está lá no dia a dia dele, né, nosso cliente, ele precisa produzir o conteúdo dele. E se ele não produzir o conteúdo na velocidade e na qualidade que a gente recomenda, existe uma grande chance de um pedaço da máquina de vendas ficar manco dentro da empresa dele e não funcionar, e não é isso que a gente quer. Então, sempre que você vai produzir um conteúdo, pense em como ele pode complementar a vida do teu lead, do teu prospect ou do teu cliente. Então, por exemplo, vamos voltar lá para aquela situação da revenda de automação comercial que atende o mercado de food. Se você produzir, por exemplo, um vídeo falando das 3 principais dores que um cliente tem na hora de fazer um fechamento de caixa, por exemplo, você pode ter certeza que esse conteúdo, além de te trazer clientes, vai ajudar muito o seu cliente a se educar. Então, você vai partir do princípio de que você está produzindo esse conteúdo para trazer novas pessoas, mas também para ajudar aqueles que já são seu cliente. Então, nesse caso específico, um conteúdo como esse daqui, que a gente está montando, ele é pensado
né? Tanto para atrair novos clientes, como para aqueles que já são clientes e acaba funcionando, né, de forma complementar. Então, esses são os pilares que você precisa ter para começar a se planejar. Uma vez definida a sua linha editorial, a gente vai recomendar que você trabalhe com um pouco de tempo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando nós fomos começar a produzir a linha editorial da Multiplico, os primeiros vídeos começaram a ser gravados 2 semanas antes das publicações. E por que isso? Para a gente poder ter estoque de material. Não é sempre que a gente está com ideias, você tem viagens para fazer, tem os compromissos, os clientes que precisam ser atendidos, às vezes compromissos pessoais e tudo mais. Então você precisa ter esse tipo de manobra. Se você deixa, por exemplo, para produzir um vídeo, para que esse vídeo seja editado na sequência e disponibilizado 2 dias depois, existe uma grande chance de teu calendário furar. Porque pode acontecer um monte de coisa, você pode ter problema, tua família pode ter problema, a empresa pode ter problema. Então o que nós fizemos? A gente começou a produzir o nosso conteúdo 2 semanas antes dos conteúdos começarem a ser postados. E em cima disso, a gente montou também um calendário de conteúdo, que é super importante de vocês fazerem. Hoje, por incrível que pareça, nosso calendário funciona mega bem em Excel. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês daqui a pouco como é que nós fizemos isso aqui nesse slide, mas o fato é que trabalhar com um calendário de conteúdo é mega importante, principalmente para você empilhar esses conteúdos de uma forma que eles façam sentido para quem depois vai pegar os conteúdos e fazer as postagens, tá? Então, basicamente, a gente trabalha hoje num time de 3 pessoas fazendo isso, eu produzindo o conteúdo, uma outra pessoa que depois corta esses conteúdos e edita, e um terceiro que cuida de postagem e publicação, mas também não precisem se preocupar, porque isso não precisa necessariamente ser feito com um funcionário, com um time próprio, isso pode ser terceirizado e é alguma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também com vocês sobre isso, tá? Então, beleza, eu vou deixar esse slide salvo aqui, vou duplicar, né, para a gente poder ir mantendo esse conteúdo aqui e depois disponibilizar para vocês, caso vocês queiram, tá? Então vamos lá, como começar? Então como é que a gente começou a fazer isso? Bom, a primeira coisa foi superar o medo da câmera. Então foi daí que começou. Eu tinha bastante medo de começar a gravar, eu achava que não ia conseguir enquadrar o vídeo sozinho, que eu precisaria de alguém para poder me ajudar e tudo mais. Comprei um suporte de celular, esse suporte ficou quase um ano aqui em casa até eu resolver começar. Então eu sou prova viva de que a melhor coisa que você deve fazer é começar e acabou. E aí o que a gente fez, né? Só para vocês entenderem. Os vídeos da Multiplico que vocês veem no canal são gravados com este suporte aqui. É um suporte que na época eu devo ter pago aproximadamente uns 15 a 20 reais numa lojinha de chinês lá no Stand Center. E são gravados com o meu celular, tá? Então eu fiz o investimento num celular de boa qualidade, com uma boa câmera. Não precisa necessariamente ser um iPhone, um celular high-end. Existem celulares aí de R$ 1.500, R$ 1.000 já com câmeras excepcionais. E acreditem se quiser, a captação de som é feita direta dentro do iPhone. Eu não uso microfone de lapela. A única coisa que eu faço é procurar dentro da minha casa, normalmente um lugar calmo para fazer isso, onde não vai ter barulho, dentro da dinâmica de vida que eu tenho com a minha esposa. Ela já sabe que quando eu estou gravando esse tipo de conteúdo e a porta do quarto está fechada, ou eu estou gravando isso lá na sala onde tem aquela estante, nós temos uma outra mesa de trabalho lá também, muito legal, ela sabe que ela não deve avançar ou me procurar e ela acaba colaborando. Então, 90% dos conteúdos que a gente produz, eu produzo com esse tripézinho e com esse celular.
Na semana passada, dentro do canal da Multiplico, aconteceu uma coisa curiosa. Eu precisei fazer uma viagem, ir até Brasília, cheguei no aeroporto com alguma antecedência, lembrei durante o momento que eu estava dirigindo no carro de uma coisa legal que eu queria gravar, mas eu não tive nem dúvida. Peguei o tripézinho que estava dentro da mochila, pus o celular e gravei na praça de alimentação do aeroporto. E assim, se tinha gente olhando ou se tinha gente, enfim, eu só procurei uma mesa que estava um pouco mais afastada, era bem cedinho ainda, e aí sentei lá e gravei. Então, não tem por que não começar. É como a gente escreveu no slide anterior. Você supera o medo da câmera a partir do momento que você começa a fazer. Então, basicamente, o que eu faço é ligar o meu celular e começar a falar, tá? Sobre um determinado conteúdo que eu pensei um pouquinho antes. Então, para você poder se preparar para isso, eu recomendo que cada conteúdo desse maior, que nós chamamos de conteúdo raiz, que são os grandes vídeos, né? Então, conteúdos raízes. Prepare um pequeno roteiro ou pauta. Então, assim, se você vai gravar e vai falar sobre um assunto complexo, como esse webinário, por exemplo, que a gente está fazendo, bom, eu já tinha um passo a passo na cabeça do que eu queria falar, então me preparei o básico possível. Falei, pô, vou começar falando para o pessoal das dificuldades que a gente tem que superar, eu vou começar falando para eles das dificuldades que foram superadas, né, dentro da nossa caixa preta e tudo mais. E aí você pega e começa a falar. É tão simples quanto isso. Prepara o roteiro, prepara a pauta e sai falando. E esquece a câmera. Não se preocupa com ela. Deixa ela ligada. Tem hora que você vai falar olhando para ela, tem hora que você vai falar não olhando para ela. Mas no começo o que importa é a qualidade do conteúdo que você está produzindo. Se o conteúdo for bom, com um bom áudio, uma iluminação decente, certamente teu lead vai gostar, vai começar a consumir, vai elogiar. E isso vai trazer para você, né, depois as vantagens necessárias. Então, a gente começou assim, produzindo com um tripé, com um celular. Segunda coisa que a gente faz hoje para poder agilizar. Tenha instalado no celular um software de compressão de vídeos. Por que isso? Porque muitas vezes o celular ele vai produzir um vídeo muito grande e depois você vai ter dificuldade ou com memória do celular ou com local para você poder guardar. Então, eu vou aqui pegar no celular o nome do software. A gente usa aqui o Compressor, é o softwarezinho que eu uso. Então, o que eu faço? Eu termino de gravar o vídeo, abro o compressor, procuro dentro do compressor o vídeo que eu acabei de gravar e comprimo ele para o seguinte tamanho. Deixa eu pegar aqui para poder falar direitinho para vocês, não quero falar besteira. Vou pegar aqui um dos vídeos que já foram comprimidos. Vamos lá. 720, tá? 720 é o tamanho que você deve usar, né, nos vídeos que você vai fazer. Deixa eu pegar aqui direitinho, ter certeza absoluta do que eu tô falando. Bom dia. Então, um dos vídeos aqui, vamos ver. É isso mesmo. Pronto, confirmado. HD 720p. É o tamanho que você deve usar para comprimir os seus vídeos. Ou se você quiser uma compressão ainda menor, de repente você vai disponibilizar isso só no YouTube, você não vai precisar de um vídeo um pouco mais de qualidade, você pode usar essa outra opção aqui, que é a opção D1 dentro do compressor em 720 por 576. Então, ou você comprime em HD 720p ou você comprime em D1. Pronto, você já deixou o vídeo mais leve, ficou mais fácil de você, enfim, disponibilizar isso. E aí, o que você faz? Você pega esse vídeo e sobe no Google Drive. Super simples de fazer. Então, por que eu subo
Deixa eu escrever aqui. Uma vez comprimido o vídeo, subir no Google Drive. Por que eu subo o vídeo no Google Drive? Porque fica muito mais fácil para eu documentar, para eu guardar esse vídeo, né? E também para poder disponibilizar isso para depois as pessoas que vão trabalhar comigo melhorando esse vídeo. Então a gente tem lá criar uma pasta chamada marketing e subir o vídeo gravado numa pasta chamada raiz. Numere os vídeos. Exemplo, vídeo 1, chame a pasta de raiz 1 e já coloque o nome que pretende ter no vídeo. Então é isso que a gente faz, tá? Em cima desse vídeo que a gente grava, eu já subo ele dentro de uma pasta, que é uma pasta de marketing, tá? E dentro dessa pasta de marketing eu subo ele lá, ó, esse daqui é o Raiz 10, por exemplo, né? No Raiz 10 a gente está falando do webinar abrindo a caixa preta do Multiplico. Então, todos os conteúdos eles são numerados e é extremamente importante que você numere esses conteúdos, porque lá na frente isso vai fazer toda a diferença e vai ser muito importante para vocês entenderem. Então, foi basicamente assim que a gente começou. Beleza, ó, pega um tripé, pega um celular, grava o vídeo, sobe na pasta com o nome Raiz 1 e dá o nome do vídeo lá que você quer. Beleza, a mágica começa agora. Vamos duplicar aqui o slide. A partir do vídeo gravado, produzimos 100% do restante do conteúdo da semana. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Um vídeo de 15 a 30 minutos, que é a média de tempo que os vídeos que eu produzo toda semana tem, a gente produz todo o restante dos conteúdos. Todos, sem exceção. E é aqui que está a mágica. É isso que vai fazer a diferença depois para vocês produzirem todo o restante do conteúdo de vocês. Então, olha o que a gente faz. A gente faz um vídeo de 15 a 30 minutos com o celular. Esse vídeo, a partir desse vídeo, criamos, vamos nomear ele aqui direitinho, um vídeo raiz de 15 a 30 minutos com o celular. A partir dele, fazemos 4 vídeos Nutella, que nada mais são do que cortes do vídeo principal. Fazemos um áudio de podcast e fazemos um post no blog. Então, o áudio do podcast nada mais é do que o mesmo áudio do vídeo raiz. E o post no blog nada mais é do que o roteiro do vídeo raiz. Pronto. Tá aqui o segredo. Então você faz um vídeo grande e todo aquele conteúdo que foi produzido, foi gerado para produzir esse vídeo, a gente constrói todo o restante desse conteúdo. Simples assim. Logicamente que essa metodologia não é nossa, tá? A gente aprendeu isso na internet a partir do curso Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, e colocamos em prática exatamente o que ele sugere que seja feito. Produza o conteúdo a partir de conteúdos raízes. E por que a gente faz isso? A gente parte do princípio de que se o cliente está vendo o nosso vídeo pequenininho, pode ser que ele se estimule a consumir os conteúdos de maior porte. Então, os conteúdos de maior porte, que são os vídeos raízes, eles são postados de uma forma e os vídeos Nutella são postados de outra. Então, a gente gera primeiro todo esse conteúdo e depois escolhe os canais de distribuição. Como que a gente faz isso? Então vamos lá. O vídeo raiz é enviado para o YouTube
YouTube e o Facebook. Os 4 vídeos Nutella são enviados para o Facebook e o Instagram. O post é disponibilizado no blog da Multiplico e distribuído por e-mail para o mailing. O áudio é disponibilizado no Spotify, Deezer e iTunes. Pronto. Ou seja, a partir do conteúdo principal, a gente só escolheu as mídias para onde a gente quer disponibilizar esses conteúdos e faz as postagens. Ah, Vitor, mas eu quero disponibilizar meu post tanto no blog quanto no LinkedIn. Fica à vontade, é o mesmo conteúdo, não tem problema nenhum. Ah, eu quero disponibilizar os meus vídeos Nutella também no YouTube e no Facebook. Beleza? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então você escolhe a forma que você quer fazer a distribuição. A gente faz dessa forma. Ela não necessariamente é a forma mais correta, mas a única coisa que a gente tem é uma metodologia de organização. E essa metodologia de organização, ela vai funcionar da seguinte forma, tá? O vídeo gravado na segunda-feira cedo, eu acordo todas as segundas-feiras por volta das 5:30 da manhã para poder gravar esse vídeo. Já comprimo ele no compressor direto no celular, coloco no Google Drive, na pasta raiz já numerada, e aí esse vídeo só vai ser disponibilizado no YouTube, será disponibilizado no YouTube na quarta-feira da semana seguinte. Ou seja, a gente trabalha com aproximadamente 10 dias de folga, tá? E os Nutellas dele serão disponibilizados nas segundas, quintas, sextas e sábados da semana subsequente à do YouTube. Ou seja, nunca os Nutellas e o vídeo raiz saem na mesma semana. A gente trabalha com uma folga para não cansar nossa audiência. Senão, o que vai acontecer é que na mesma semana a gente vai estar tratando do mesmo assunto e isso é péssimo. Não tem problema nenhum você repetir conteúdo, você falar 2, 3 vezes sobre o mesmo assunto. Existe uma grande tendência de que sua audiência até te agradeça por isso. Você só não precisa metralhar tudo de uma vez só, porque se você metralha de uma vez só, as pessoas vão cansar e vão acabar não consumindo. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo para poder ficar de olho no que está acontecendo em marketing digital e tudo mais, que eu consumo tudo que as pessoas produzem de verdade, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, e tem vídeos que eu já vi 10, 12 vezes o mesmo assunto e para mim está tudo bem, porque isso ajuda a fixar. Então não tem problema nenhum você fazer isso, porque sua audiência primeiro esquece e outra coisa, a audiência é rotativa, não é todo mundo que vai consumir tudo. Então às vezes a pessoa não vai ser pescada por um vídeo grandão de 30 minutos, falando lá, pegando o caso da revenda de food que a gente deu de exemplo até agora, mas ele pode ser pescado por um Nutella, por um pedacinho desse vídeo com uma dica, uma sacada super legal que você pode dar e o cara vai te agradecer pra caramba por ter feito isso, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai fazendo. Aí depois, o que a gente faz? Na semana em que postamos os Nutellas, também postamos o áudio nas plataformas no Spotify, Deezer e iTunes. E como a gente faz isso? Muito simples. Você vai abrir uma conta numa plataforma como o Spreaker.com. O que é o Spreaker? Nada mais é do que uma plataforma onde você carrega áudio e distribui ela
para N lugares diferentes. Então, por exemplo, você quer ter teu podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes. Você não precisa postar nas 3 plataformas de uma vez só. Você cria uma conta de podcaster em cada uma delas, entra no Spreaker, vincula sua conta do Spreaker a essas plataformas e quando você fizer o primeiro post lá e publicar, então você publica no Spreaker, ele automaticamente distribui para o Spotify, para o Deezer e para o iTunes. Obviamente cada um às vezes leva de 30 minutos a 2 horas para poder sincronizar, mas é certo que se você fizer isso direitinho, você vai postar e daqui a pouco aparece no feed lá dos podcasts, tá? E aí o que, que a gente faz? As capinhas que vocês veem lá, por exemplo, no Spotify, no Deezer e no iTunes, e as capinhas que vocês veem também no YouTube e em outras plataformas, nós fazemos tudo nesse site aqui, canva.com, tá? Então ele é bem legal. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês. Canva.com é muito bacana. A gente tem aqui, ó, todos os designs. Então, ó, é só ver por aqui. Designs que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Criamos aqui uma capinha e a partir dessa capinha, todas as vezes que a gente vai fazer, a gente vem aqui e faz uma cópia, por exemplo, coloca aqui assim, ó, podcast, multiplico, número 9, dá o tema dele e vida que segue. Então, é bem simples de fazer, é bem fácil. Essa capinha aqui, eu peguei num exemplo, por exemplo, você vai criar aqui um design, vamos supor que você quer, sei lá, fazer uma capa, vamos pegar aqui uma opção, banner para blog, por exemplo. Então, vamos supor que você quer fazer um banner para o teu blog e aí você quer começar, né, o teu design. O que, que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, pegar uma capinha deles e ir editando em cima dessa capinha. Essa daqui, ó, por exemplo. Aí você coloca uma imagem aqui no fundo, sei lá, vou fazer aqui um exemplo para poder mostrar para vocês. Vem aqui, ó, em Upload. Então você tem N imagens aqui que eventualmente você pode usar. Então você pode, sei lá, por exemplo, arrastar uma imagem para cá, uma coisa nesse sentido, trazer a imagem. Pronto. Aí você clica aqui, bota, sei lá, em branco, convite. Vou pegar aqui. Convite de aniversário. Vamos lá. Churrasco. Churrasco em casa, sei lá, 19/10. Ajusta aqui a imagem para ela não cortar e não deixar nenhum fundo aparecendo. Aí você pode vir aqui, ó, nessa função de transparência e dar uma diminuída na imagem, né, para ela não ficar contrastando com o que você está vendo aqui. Aqui você pode vir e editar de repente essa moldura, colocar ela em amarelo. Aí você vem aqui, né, e pinta ela de amarelo também. Escolhe uma cor que funcione, que fique bacana com a proposta que você está montando, enfim. Aí de repente você pode vir aqui e dar mais uma transparênciazinha na imagem e tudo mais. Vamos ajustar aqui para ficar legal. Pronto. Ah, a gente está fazendo um negócio muito rápido aqui, né? Então, ó, tá aqui. Dá um baixar, escolhe aqui, baixa em PNG, pronto, está criado a capinha para você fazer, né, tuas coisas. Então, muito do que a gente faz, usamos o Canva, né, como exemplo para poder fazer. É muito rápido, é muito prático de usar e é uma forma que você tem de produzir esse tipo de coisa com bastante facilidade e velocidade.
tá? Então você não precisa de grandes edições, comprar grandes softwares, não, você pode produzir as capinhas dos teus conteúdos dessa forma, bem simplesinho, bem fácil mesmo de fazer. E aí, em cima dessa nossa estratégia, a gente montou o nosso calendário. Então, como que funciona o nosso calendário? Isso é super importante que você tenha, tá? Porque a audiência, ela gosta que a coisa seja organizada. Então, a coisa funciona mais ou menos assim, tá? Domingo, post no blog. Segunda, quinta, sexta e sábado, Nutelas no Facebook e no Instagram. Terças, podcast no Spotify, Deezer e iTunes. E as quartas, Raiz no YouTube e Facebook. Tudo a partir de um conteúdo gravado na segunda-feira às 6 da manhã. Pronto. A caixa preta é essa, pessoal. E aí a única coisa que você faz é na semana de partida montar essa escala que eu falei para vocês. Para nós funciona assim, ó, o que gravei na segunda dessa semana, eu vou postar só na quarta-feira do dia seguinte, então na primeira semana, semana 1 de conteúdo, a gente só postou um vídeo na quarta, e aí sim, a partir da semana 2, a gente tinha material para postar todos os dias, né? A gente foi acumulando esse material e isso foi funcionando dessa forma e para nós, né, no nosso caso, deu mega certo fazer desse jeito, os clientes gostam, a gente tem sido bastante elogiado no mercado pela qualidade do conteúdo que a gente tem disponibilizado e vejam que não é para dar tanto trabalho assim. O que deve estar passando na cabeça de vocês é o seguinte, é como produzir isso daqui, né? Como é que a gente faz os Nutellas? Então, isso é o tipo de coisa que eu terceirizei, tá? Então, como eu falei para vocês, eu disponibilizo isso no Google Drive, o vídeo raiz, e aí tenho, obviamente, uma pessoa que pega esse vídeo raiz e a partir do vídeo raiz ele vai cortando os Nutellas, né? E isso ele disponibiliza esses vídeos cortadinhos na mesma pasta e a partir desses vídeos cortadinhos a gente vai lá dar uma olhada no que está escrito, do que virou aquele picote, né, aquele picotinho de um minutinho e tal, e cria um título legal para ele para poder postar. Então isso é muito importante também. Putz, naquele picote ali em específico, vamos pegar de novo o exemplo lá da revenda de automação comercial que faz conteúdo para food. Então, naquele picotinho específico do conteúdo grande dele, ele estava falando sobre fechamento de caixa fora do horário, né? Então, de madrugada, os cuidados que ele precisa tomar, dentre os cuidados, por exemplo, contratar, sei lá, digamos que ele esteja falando que ele precisa contratar então uma revenda de automação comercial que tenha suporte 24 horas para poder ajudar ele nisso caso tenha algum problema. Então, no título, vamos supor que o Nutella está falando sobre isso. No título você tem que chamar atenção com isso. Então, o trabalho que basicamente nós temos hoje é gravar esse vídeo grande de 30 minutos, disponibilizar, fazer a compressão, colocar isso na pasta para que alguém, essa pessoa que eu contratei, possa ir lá e cortar. E depois que ele corta, só dá uma corrida lá para poder olhar o que está falando em cada Nutella para poder colocar o títulozinho do vídeo e o conteúdo que vai estar disponibilizado lá. Eu computei o tempo que eu invisto por semana para fazer isso e não passa de 2 horas, dentro de uma semana inteira. De 15 a 30 minutos para gravar o vídeo, mais de 15 a 30 minutos para poder ajustar essa parte de conteúdo e o roteiro que pode levar de 30 minutos a 1 hora para escrever que vira o post do blog depois que a gente programa o disparo na nossa ferramenta de e-mail. Então, até para poder ficar claro isso, né? Como é que a gente dispara hoje o nosso mailing? Então, vamos lá. Post no blog e disparo para mailing. Nós usamos uma ferramenta chamada RD Station para isso, porque a gente faz uma série de outros conteúdos e tudo mais, mas se você não quiser uma ferramenta tão sofisticada, você pode usar o MailChimp para poder construir o teu mailing, para poder disparar
né, os teus e-mails marketing para os teus clientes. Então você abre uma conta no MailChimp, ele começa com uma conta gratuita, sobe a tua base de e-mails lá. No momento em que você criar o post no blog, você disponibiliza esse post dentro da ferramenta do MailChimp, agenda o disparo e acabou. Tá? Hoje eu estou gravando esse webinário num sábado de manhã. Assim que ele terminar, que a gravação terminar, eu vou pegar esse conteúdo, vou disponibilizar na pasta e a gente vai seguir o mesmo padrão. Vocês vão ver esse webinário sendo disponibilizado no YouTube, vão ver pedaços desse webinário sendo disponibilizados, sem dúvida nenhuma, aí no Facebook e no Instagram, e também vão ver pedaços desse webinário ou parte dele num roteiro que a gente vai montar, obviamente, para poder disponibilizar no blog. Talvez esse webinário a gente não disponibilize em podcast, tá? A gente chegou à conclusão de que áudios de webinar em podcast não ficam muito legais, né? Eles não dão, assim, o cliente não consegue visualizar ouvindo isso no carro, no ônibus ou no metrô, o conteúdo de uma forma legal. Então, grandes webinários como esse, a gente vai obviamente cortar e disponibilizar isso. Talvez a gente até já crie uma segunda linha editorial. Então toda vez que um webinário for postado, a gente embaralha mais conteúdo e manda também. Então ao invés da gente ter uma publicação só por dia, fazer duas, três, o que isso me dá de trabalho? Sei lá, uma horinha a mais por semana. Então percebam que não é tão difícil, percebam que não é tão complexo quanto parece. Eu abri para vocês de verdade, pessoal, 100% da estratégia. Tá, tudo que a gente está fazendo hoje está baseado nesses slides, no que foi falado nesse webinário. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, então entrem em contato com a gente, seja nos nossos canais. Se você faz parte, né, do nosso grupinho de revendas lá no WhatsApp, pergunte lá no nosso grupo. Se você tem meu e-mail e recebe meus mailings e está com alguma dúvida, responde para mim lá que a gente pode te ajudar do jeito que for, mas a ideia era essa, era mostrar a estratégia de cabo a rabo para que vocês entendessem que a coisa não é tão difícil assim quanto parece, e de verdade a gente abriu basicamente tudo o que a gente faz hoje para produzir conteúdo, tá? Então, como sempre, é legal, gostaria de agradecer, deixar aqui um super obrigado e mais uma vez pedir desculpa por não ter conseguido fazer isso ao vivo, mas isso não é desculpa. Quem quer faz, quem não quer dar desculpa. A gente disponibilizou o conteúdo mesmo gravado para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado.